Boa noite, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez com um amigo, Alexandre Barros. A gente chamou ele aqui para conversar um pouquinho e ele contar um pouquinho da sua carreira profissional, fazer um bate-papo com a gente aqui na noite de hoje. É com você, Alexandre. Legal, André. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente podendo dividir aí um pouquinho da jornada, né? Eu acho que esse é sempre uma coisa muito interessante de você refletir aí sobre a sua caminhada, né? Tudo que a gente é hoje é a construção do que a gente fez até agora, né? Então, nada é por acaso e, sem dúvida nenhuma, vai ser aqui um prazer dividir esse momento aí com vocês. Para a gente dar início aqui, Alexandre, conta um pouquinho da sua carreira acadêmica, como que você chegou a esse ponto, até podemos, como que foi, né, a nossa aliança, como foi, você conheceu o Fabiano, eu conheço o Fabiano e a gente acabou se conhecendo. Conta um pouquinho como que conheceu tudo isso aí. Bom, André, é um ponto bem interessante, porque, na verdade, eu sempre tive um lado acadêmico não tão grande assim, né? Eu acho que, na verdade, a gente acaba fazendo algumas escolhas, acho que não é nem questão de certo e errado, e sim, como eu estava falando aqui no começo, né? Nós somos o que nós vivemos, né? Então, eu comecei, na verdade, a minha carreira profissional muito cedo. Eu comecei com 14 anos de idade, trabalhando numa loja no shopping, uma loja de computador. Eu era um aficionado por computador, tecnologia. Isso ali era antes do bug do milênio, né? Antes ali do ano de 2000, anos 90, né? Onde a informática realmente, né? Nem se fala mais, né? Informática, né? Acho que isso já entrega a idade, né? O Windows 95 e por aí vai. Então, eu comecei com 14 anos de idade, trabalhando nessa loja de informática, onde foi uma experiência muito relevante, né? Eu falo que essa questão de varejo, né, é uma experiência muito vida real, né? Porque, na verdade, você está ali, não são empregos normalmente complicados de você conseguir, muitas pessoas começam a sua carreira no varejo, então você não recebe treinamento, você não tem ali faculdade, não tem coisas correlacionadas. Lógico que depois, se você for se especializar, existem sim, mas em sua grande maioria, como eu entrei como vendedor, é realmente vontade e cara de pau, vamos dizer assim, e seguir em frente, né? Então foram 14 anos, foi uma jornada muito relevante. Desses 14 anos, eu fiquei mais de 10 anos como depois gerente dessas lojas, né? Então tive uma experiência como gestor, então comecei sim como um vendedor técnico, né? Porque, mais uma vez, eu gostava muito desse assunto. E eu pensei, pô, eu quero ficar mais perto desse assunto, então vou lá pedir para o meu pai arrumar um emprego para mim nessa loja. Era uma loja muito referência, né? Eu sou de São José dos Campos, interior aí de São Paulo. Hoje estou aqui em Joinville, Santa Catarina, mas a minha vida toda foi em São José. E eu trabalhei durante esses 14 anos, muito aprendizado, né? Realmente, como eu falei, o varejo é uma experiência única, né? Você tem ali, mais uma vez, né? Não tantos treinamentos, você não é tão preparado, você pega as situações do dia a dia e você precisa desdobrar, né? O seu salário aí, normalmente é 70%, 80% é comissão, então vence um mês, vira um mês, você já precisa vencer outro, você tem a questão de concorrência, a garantias, assistências técnicas, né? Então foi aí um período bem relevante. Talvez eu poderia ter saído dele um pouco antes, talvez se eu pudesse fazer um aprendizado. Acho que 14 anos foram muito longos. Nesse meio tempo eu acabei entrando na faculdade de engenharia, mas aí por alguns motivos pessoais acabei não continuando e por algumas decisões também, e o foco era muito nessa jornada ali do profissional, Alexandre, não a questão acadêmica. Acho que sim, é um ponto relevante, né? Acho que não se julgar ou cortar os pulsos e falar, oh, meu Deus, não, né? O dia está aí para você conseguir desdobrar, aprender, né, com tudo que você viveu e traçar outros caminhos, né? Então, esse acho que é um ponto relevante. Ponto positivo, o varejo, como eu falei, é a vida real ali, te dá uma experiência muito única, né? Você também
por ter passado mais de 10 anos como gestor, então ali eu fui adquirindo competências de gestão de equipe, relacionamento com o cliente, estratégias, querendo ou não, de marketing, publicidade, concorrentes, etc. Então, como eu falei, o varejo te dá essa possibilidade de você tocar muitas coisas, né? Sem ter aquela hierarquia super clássica de empresas tradicionais, empresas grandes, onde cada um é muito bom num ponto, né? Já no varejo, você tem essa possibilidade. Depois desse período, eu entrei numa, a gente chama de entidade de terceiro setor, porque era uma organização que tocava o programa, que foi onde eu conheci o Dr. Fabiano, o professor Dr. Fabiano, que era a incubadora de negócios, então eu dou uma pivotada, dou a primeira grande guinada aí na minha profissão. Nesse meio tempo, então, eu entrei na equipe para ajudar no programa de incubação de negócios. O que é isso, né? É um programa que ajuda empreendedores a transformar ideias em negócios. Então, a matéria-prima são empreendedores e empreendedoras com ideias, e o produto disso são empresas, são startups com produtos ou serviços desenvolvidos e vendendo, ou seja, que acessaram o mercado, né? Aí é mais 11 anos da minha trajetória. Então, eu tive 14 anos no varejo, depois 11 anos no Secomp, que depois se incorporou, essa instituição se incorporou com outra, que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, sempre ligado à questão de empreendedorismo e inovação, acho que essa veia, né, de varejo, essa parte mais comercial e de gestão, que eu fui adquirindo. Então, mesmo eu estando fora, né, da faculdade, mais uma vez, você é tudo aquilo que você vive, que você vai aprendendo, vivência também tem muito aprendizado, né? Sem dúvida, como eu falei, a teoria é muito importante, eu sinto falta, talvez isso eu poderia, sim, não ter ficado tanto tempo fora, porque logo depois que eu entrei no Secomp, eu comecei, sim, a minha faculdade, então hoje eu sou formado em gestão da produção industrial. Foi um curso que foi bem, bem interessante, porque misturou esses mundos que eu falei de gestão e também essa questão de empresas já constituídas, né, empresas já rodando, porque eu tinha muita experiência no começo dessa jornada, né? Então, mais uma vez, ajudando empreendedores e empreendedoras a transformar ideias em negócios. Passaram mais de 2.000 empreendedores nesse programa, que, na verdade, em 2018, ele teve uma grande evolução, que saímos de uma incubadora de empresas em um centro empresarial dentro do parque, para o que até hoje ainda é o modelo, que é o Nexus, que é o hub de inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, mais uma vez, foi a evolução da incubadora e os centros empresariais que culminou nesse hub de inovação, que aí sim, onde eu liderei toda a concepção, toda a modelagem, toda a metodologia, todos os programas, a maioria dos treinamentos. Então, como eu falei, eu já trabalhava também numa questão que quantos gestores de incubadora você conhece na vida, né? Talvez você está tendo aí o prazer de conhecer o primeiro, né? Porque, de novo, não é um programa tão comum, mas ele é esse programa de apoio, né? Então, acho que 2018 foi a grande entrega de toda essa jornada, apesar de eu ter saído em 2020, mas 2018 realmente com a concepção do Nexus, e lá, né, eu tive muitos, muitos aprendizados, né? Então, usando muito daquela experiência que eu tive no varejo, então nunca em vão, a questão de relacionamento com pessoas, gestão de equipe. Imagina, eu tratava com o sonho das pessoas. Um empreendedor e uma empreendedora que chega no Nexus, ele chega com um sonho, né? Tudo sim começa num sonho, mas eu vou dizer que isso aí é 5% do todo, né? E tem gente que fala que eu sou otimista ainda, que tem gente que fala que sonha 1%, os outros 99% é fazer, né? Então, imagina que dificuldade, né? Existia um processo seletivo, você tinha que muito mais guiar, né? As pessoas muitas vezes procuravam a gente querendo saber se a ideia dela é boa ou ruim. Falam, gente, quem vai dizer isso é o mercado, não sou eu. Mas, com o tempo, eu acho que o Nexus são, na verdade, 3 grandes pilares, né? O primeiro é a questão de conexão, então um ambiente desse, ele te ajuda nessa jornada, né?
em termos de você ter desafios e necessidades, e por meio das conexões você conseguir facilitar essa jornada. Conhecimento, né? Então, essa questão de prover workshops de vários temas, né? Talvez nossas faculdades, em sua grande maioria, e nossas escolas, não nos ensinam a ser empreendedores, né? Elas nos ensinam muitas vezes, e bem, ser funcionário, mas quando você entra nesse mundo do empreendedorismo, é um desafio novo. Então, a gente vinha com um pacote de capacitações, com workshops, mentorias, né? Muita conversa, né? A mentoria é essa questão do one by one, né? Conversas um a um, onde a gente colocava muito empreendedor e empreendedora para trocar ideia, mas também profissionais com notório saber de algum tema. Então, esse aprendizado era muito relevante. Acredito que esse seja um dos diferenciais do Nexus, né, que hoje quase 80% das salas de aula, dos workshops que são feitos lá, são promovidos por empreendedores. Então, é empreendedor falando com o empreendedor, olha, passei por essa dificuldade assim, assim, assado, e essas são as dicas, porque a gente sempre teve uma máxima lá dentro, que é assim, todo mundo é o cara em algo. Então, assim, todo mundo tem um assunto que ele se aprofundou, que tem experiência. Então, então vem contar para a gente e para os outros dividir, né? Porque que coisa mais gostosa, né, do que dividir conhecimento ou ser reconhecido, né, por algo que você conhece, por algo que você é realmente relevante, né? Então, essa foi uma jornada muito legal. Acredito que o terceiro grande pilar é o ambiente, né? Então, a gente fala de conexão, conhecimento e ambiente, que é essa questão de ter ambiente propício, né? Você, com certeza, um ambiente que tem vários empreendedores, é um ambiente que é mais propício você tirar dúvidas de negócios, como tem outros ambientes para outras coisas. Então, o ambiente é muito relevante. Você criar esse ambiente também que todo mundo tem abertura, que todo mundo, né, tire um pouquinho a proteção, e não vou contar nada, a minha ideia ela é minha, vão copiar, né? Então, assim, essa questão é sempre um desafio. Mais uma vez, né, nós não fomos formados não só na academia, mas também na nossa vida pessoal, vamos dizer assim, para ser empreendedores, né? A primeira coisa que você vai ouvir, talvez, é: você está maluco, você é louco, como é que você vai trocar ali seu CLT, sua carteira assinada e vai empreender, está maluco, né? Então, mudou bastante coisa, evoluiu bastante coisa, mas ainda tem esses rastros, né, culturais e toda essa questão que a gente carrega, né, das nossas gerações e das gerações anteriores, né? Então, esse foi um momento bem relevante. Foram mais de 60 startups graduadas nesse período. Então, graduadas são empresas que, né, pessoas que entraram com ideias e conseguiram transformar em negócios. E o Nexus tomou conta não só do antigo programa de incubação, mas também dos centros empresariais, que já é um ambiente aí para empresas já no mercado, né, independente do tamanho, mas, de novo, ela não está mais nessa fase de ideação. Esse é o Nexus Startups, que tem 3 programas, né? O Nexus Lab, o Nexus Growth Digital e o Growth Tech, que é a incubadora e aceleradora. E aí o fim dessa linha, vamos dizer assim, é aquela ideia desenvolvida e o produto sendo vendido. A partir disso, entra no Nexus Empresas, que aí já são outros programas, o Nexus Scale Up, PDI e o Base, que ajuda toda essa jornada, independente do tamanho. Então, assim, foi uma super experiência, porque lá eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, né? E acho que esse um soft skill, vamos dizer assim, que ninguém consegue tirar da minha vivência, porque eu conversava uma reunião com um vice-presidente de uma multinacional e, na sequência, um empreendedor com uma ideia, e depois um professor, e depois um investidor, depois um fundo de investimento, depois... Ou seja, isso era muito, muito, muito legal, e foi algo que eu fui me aprofundando, entendendo como navegar, porque cada uma dessas áreas tem as suas características, né? Então, eu falo que a gente normalmente tende, né, por adjetivos, né, bom, ruim, excelente, ruim. Não, não é isso, né? Cada um tem a sua característica, e é por isso que a gente precisa de
pessoas diversas, com capacidades diversas, com etnias diferentes, com outro N itens, mas essa é uma questão que eu sempre aprendi muito lá, e tem também aí, depois que dá para aprofundar, eu digo que uma fórmula do sucesso para você montar um negócio relevante começa por uma equipe, mas aí dá para a gente aprofundar isso um pouquinho para frente. E, por fim, a última etapa, na verdade, teve uma etapa intermediária, que na saída do parque eu fui para uma startup que nasceu dentro do parque, que é a startup chamada Solux, e lá eu toquei um produto novo. Então, foi uma startup dentro de uma startup que já nem era tão pequena assim, tinha aí, né, uma startup com 4 anos de vida, tinha uns 150 funcionários, faturamento mais de 10 milhões já por ano, então é um dos cases de sucesso do Nexus, né? E aí os fundadores me chamaram para tocar esse novo produto lá dentro, e foi muito, muito relevante. Foi uma jornada rápida de 10 meses, mas como tudo numa startup é muito rápido, eu consegui aumentar em 36 vezes o faturamento desse produto novo. Então eu entrei lá com um produto bem simples, ali bem no MVP, bem no protótipo mesmo, com um cliente, e consegui entregar com 7 clientes, como Burger King, Dafit, Pet Love, Via Varejo, né, que é questão de Casas Bahia, Ponto Frio e etc. Então foi uma coisa bem legal, onde eu fiz o papel de dono do produto, né, que é o Product Owner, também o Product Management, mas também vendas, jurídico. Era quase um empreendedor, mas com uma estrutura de uma startup que, mais uma vez, ajuda essa jornada, né? E principalmente na questão comercial, que é uma das maiores barreiras, né? Normalmente, a parte técnica, esse time que vem procurar, ou normalmente o time que monta uma empresa ou uma startup, já vem um pouco com esse background técnico, né? Mas aí falta a questão de gestão, carinhosamente chamada do Zé Planilhas, né? Que são importantes, e o comercial. E dificilmente essas 3 pessoas são a mesma pessoa, porque elas têm características diferentes, gostos diferentes, coisas que dão prazer diferentes, né? Então, aí, mais uma vez, a diversidade, e esse é um pouquinho da fórmula do sucesso ali que eu tinha falado para vocês. Então, foi um período curto de 10 meses, e, por fim, hoje, aí uma grande empresa me fez um convite para liderar a parte de inovação aberta, que é a VEG, é uma empresa 100% brasileira, mas é uma multinacional, faturou ano passado 29 bilhões de reais, tem atuação em todos os continentes, fábricas espalhadas pelo mundo, mais de 8 unidades de negócio com produtos totalmente complementares e segmentos também complementares. E hoje eu estou focado dentro da inovação aberta da unidade de negócio de tintas e revestimentos, né? Muita gente, talvez o nome VEG venha à cabeça de motores, geradores, torres eólicas, e outro agora também tem a VEG Digital, que é a questão de software, automação, mas a VEG tem uma linha de tintas e revestimentos industriais, por isso que muita gente não conhece, porque não tem para casa, não tem doméstico residencial, e sim muito mais uma linha industrial robusta, né, nessa questão de proteção de estruturas e outros itens, né? Então, é uma empresa que me chamou, eu estava bem contente na Solux, né, essa startup que eu comentei rapidamente, que foi uma jornada rápida de 10 meses, mas eu tinha um desejo de entender como funciona aí o mundo da corporação, porque lembra que eu fiquei 11 anos lá no parque, por meio do Nexus, conectando startups com grandes empresas, né? Foi um momento aí que deu um boom, né, nessa questão de como acelerar, né, a inovação. E aí, se aproximando de startups, é um dos possíveis meios. Então, eu ficava assistindo essa relação, né, fazendo essa relação acontecer, na verdade, conectando as duas pontas e vendo as dificuldades. E eu passei aí 10, 11 anos do lado da startup. Então, quando bateu esse convite, eu falei, nossa, acho que vai ser uma oportunidade muito relevante. Aí eu brinco que é a terceira grande pivotada aí, na verdade, né? A primeira foi saindo do varejo, indo para o terceiro setor, né, por meio aí do parque, depois para a startup, sendo a segunda, e a terceira agora, onde eu mudo de cidade, outra cultura, outro momento de vida, né? Então, essa questão
Estou há um ano e um mês na VEG, aqui Tintas, né? Então é uma experiência nova e está sendo bem interessante. Conhecendo, como eu falei, na questão de melhor ou pior, mas conhecendo um outro mecanismo, né? Uma empresa que tem foco muito na escala, em produzir mais com menor valor, então a inovação talvez não ganhe o mesmo protagonismo do que um ambiente de inovação como o Parque e o Nexus era, né? Então o core business do Parque e do Nexus era a inovação, já aqui a inovação mas o que é mesmo é a fábrica, né? Produzir em escala, produzir mais, com um preço cada vez mais atrativo. Então, mais uma vez, é outra experiência, mas quis passar aí uma fala não tão rápida, mas também dividindo já alguns insights dessa jornada, André. Realmente muito bacana toda essa jornada, né, Alexandre? E o convencional, normalmente, as pessoas se mantiverem, né, na área comercial, mas você conseguiu dar essas pivotadas, como você bem disse, e agora, praticamente depois de uma carreira consolidada, você encara esse desafio de entrar para uma indústria. É um segmento, como você bem citou, você vai trabalhar muito com resultado, entrega, produtividade, desempenho, fazer mais e melhor, entregar mais com menos. Essa é o grande ditado, né, grande filosofia de indústrias, né? Eu vivi aí quase 20 anos dentro de indústria, é isso aí. É produção, é entrega, valor, é qualidade, segurança, muito importante, né? E Não mais e foi melhor. fácil, assim, eu acho que do varejo foi fácil, porque na verdade eu já estava no teto, vamos dizer assim, teto também financeiro, mas também de desafios, né? Então, uma coisa que eu acabei ficando muito tempo nesse limite, né? E então a escolha para ir para o Secomp, na época, barra Parque Tecnológico, foi uma decisão fácil, né? Não foi tão complicada. Já do Nexus para a startup, realmente foi uma decisão bem difícil, mas eu acho que empreendedor, né, é um comportamento, né? Empreendedor não é porque eu abri uma loja, eu sou empreendedor. Não, né? Empreendedorismo é alguém que é movido a transformar sonho em realidade. Ela gosta do que eu falo do vucu vucu, né? Ela gosta aqui do perrengue. Chegou em voo de cruzeiro, ela perde o ânimo. Então não é questão de melhor ou pior. Ainda bem que a gente tem pessoas que gostam desse ramp-up e ainda bem que tem pessoas que adoram o voo de cruzeiro. E aí agora, tendo essa experiência dentro da indústria, a indústria procura muito mais gente que tenha prazer no voo de cruzeiro, que é isso aí que você bem colocou, né? Fazer a mesma coisa com muito mais, com cada vez com mais excelência e etc, né? Então, mas ao mesmo tempo, o mercado está muito dinâmico, né? Então, hoje as grandes empresas ela tem algo relevante, que é a velocidade. Desculpa, que é a escala, né? Ela consegue escalar muito bem, ela consegue repetir um processo muito bem, ela consegue otimizar, né? Como você mesmo comentou, né? Existem muitas maneiras de otimizar processos. Só que o mercado, nós clientes, estamos cada vez mais exigindo também velocidade. Então, hoje, né, acaba aí sempre o grande exemplo de celular, por exemplo, é lançado um por ano. Isso era bem mais longa, essa janela de lançamento, né? Hoje, então, por meio dos aplicativos aí, está lançando coisa toda hora, né? Então, agora, o momento era aquela rede social que era só áudio, agora é chatbot, aí agora inteligência artificial, esse mundo digital é muito, muito dinâmico. Então, o que as empresas vêm agora tentando fazer um mix como legal, eu tenho o meu poder de... Elas inovam, tá? Eu acho que isso é um mito que a gente deve derrubar. Grandes empresas inovam, se elas estão no mercado, elas inovam. Tem aí super cases que acabaram parando de inovar e viraram lenda, né? Não acompanharam a evolução do mercado, do mundo, dos seus clientes. Então, esse é o primeiro mito, né? Que a grande empresa não inova. Ela inova. A questão que você está se conversando agora é a velocidade que elas demoram. Porque eu faço uma analogia bem simples, que é o seguinte: uma linha de produção é uma estrada asfaltada, certo? Eu quero andar o mais rápido possível
eu quero que tenha previsibilidade, ou seja, se tiver um cruzamento a 1 quilômetro, eu quero que tenha placa, vão ter perrengues no meio do caminho, mas eu quero que o máximo esteja controlado, ou seja, linha de produção, produção em série, essa estrada asfaltada. E aí você há de concordar comigo que um carro esportivo, uma Ferrari, um Audi, um Porsche, é um excelente carro para esse ambiente. E esse ambiente vai ter todas as métricas dele. A métrica principal é o quê? Quantos quilômetros por hora eu estou conseguindo andar? Quantas coisas não previsíveis aconteceram? Então, você tem métricas para aquele ambiente, para aquele cenário. Quando você fala de inovação, eu falo que é uma duna de areia. Você está subindo, você nem sabe o que tem do outro lado, porque muitas vezes você é o primeiro, ou você é a primeira empresa que está explorando aquele caminho, ou tem uma ou outra ali do lado, mas não é uma coisa tão conhecida. Então é uma duna de areia, você está subindo assim, ó, você não imagina o que tem do outro lado, bater um vento, isso aí pode mudar tudo, você pode chegar lá em cima e ver que não tem nada do outro lado. Concorda que no outro cenário o carro esportivo era uma Ferrari, um Porsche, era um excelente carro para aquele cenário. Põe ele nesse cenário da duna de areia. Não vai nem sair do lugar. Não quer dizer que não é, porque não é uma Ferrari ou que não é um Porsche, que é um excelente carro, mas não é para aquele ambiente. Então não adianta você ficar medindo peixe pelo tamanho da árvore que ele sobe. Então não adianta você querer pegar aquela mesma estrutura, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquela cultura, aqueles indicadores e tentar trazer para esse ambiente diferente. Como eu falo mais uma vez, não é questão de melhor ou pior, mas são pessoas, culturas, ambientes, processos, indicadores, conexões diferentes. Ali, talvez numa fábrica, numa linha de produção, você tem que ter uma conexão muito forte com os seus fornecedores, com os seus próprios clientes, mas muito com essa questão dos fornecedores, né? No mundo da inovação, talvez os seus fornecedores sejam outras empresas, startups, universidades. Agora, o tempo de inovação também precisa ser respeitado. Não adianta você querer inovar rapidamente com uma instituição de ensino, porque ela tem a velocidade dela. E outra coisa, o papel dela é outro. Talvez é transformar uma pesquisa básica em uma pesquisa aplicada que depois vira um produto. Por isso que startup ganhou uma relevância tão grande, porque pode se conseguir inovar mais rápido por meio das startups, por meio de empresas, de outras grandes, é que aí a coisa fica mais robusta, né, mais difícil. Mas hoje, por exemplo, essa semana a gente teve uma grata notícia que, enfim, a gente conseguiu assinar um termo de cooperação tecnológica que a gente já estava desenvolvendo com uma outra grande empresa. Demorou 1 ano. Então, assim, para conseguir assinar, não estou falando de desenvolver o projeto, não. O projeto a gente sabe que os técnicos estavam ali por baixo do radar, já desenvolvendo, porque eles têm, né, isso que motiva. Mas eu digo juridicamente, modelo comercial, cláusulas do contrato, foi 1 ano de se discutindo. Isso porque as duas empresas têm pessoas específicas para isso, que do meu lado sou eu, e do lado da CSN também tem a CSN Inova, que teoricamente é um organismo que ajuda esse processo. Então, ou seja, é uma jornada, meu amigo, não é fácil. Agora, o que eu acho que a gente precisa derrubar um pouco é essa questão do melhor ou pior, não é isso. É ter as coisas certas nos lugares certos, e sim, a inovação é sempre incerteza, a inovação é fazer coisa nova. Se todo mundo já soubesse fazer, não se chamava inovação. Então, você precisa ter, mais uma vez, né, eu acredito nesses 5 grandes pilares, né? Ambiente correto, consequentemente, pessoas corretas, cultura correta, né? Processos, porque também não é... Põe aí os caras para pensar e vão ver o que dá. Não, inovação existem processos. E, por último, conexão, porque hoje em dia, mais do que nunca, não dá mais para ficar querendo inovar sozinho. Por isso que a inovação aberta também ganhou aí uma atenção. Agora, sempre se inovou aberto. Uma empresa inovando com uma universidade era uma inovação aberta. É que hoje, como tudo está mais complexo, existem mais atores. Tem startups, tem investidores, tem aceleradoras, parques tecnológicos, outras empresas
co-desenvolver com fornecedor. Então, assim, a coisa está mais complexa nesse mundo cada vez mais competitivo, André. Acho que, então, tentando amarrar um pouquinho da experiência atual, é um pouco isso. Como você bem frisou, vários pontos aí, questão da globalização também, né, que ajudou bastante nesse processo de inovação. Eu falo, agora eu não vou me lembrar qual vídeo que eu comentei a respeito do desenvolvimento, né, da vacina. O pessoal fala assim, mas 100 anos atrás o pessoal levava 20 anos para desenvolver a vacina e agora desenvolveu em um ano. Fala, desenvolveu em um ano porque o cara na Rússia já passava informação para o cara no Israel, que passava para o Brasil, que passava os estudos concomitantes ali, a velocidade de aprendizado acaba sendo de forma exponencial, né, Alexandre? Então, tudo hoje, tanto na área médica, com a área tecnologia, a área de gestão, né, a gente também que faz a gestão do negócio, a gente toda vez eu entro dentro do plataformas e começo a estudar e aprendo uma coisa nova, coisa que a gente nem imaginava. É maluco, né? Às vezes é muita informação, meu Deus. Né? E coisas assim que, quando a gente está trabalhando, há 2, 3 anos atrás, nem imaginava. Hoje já tem ferramenta que desenvolve o trabalho que tu levava horas e horas para desenvolver, resolve em 5 minutos. Então tem não tem. Eu digo de uma questão que meu pai me conta nos tempos primórdios dele numa grande empresa do setor de defesa, onde ele tinha uma ligação por semana com o cliente. Ele se preparava a semana inteira porque ele tinha 1 hora de uma ligação com o cliente, porque era caríssima a ligação internacional. Hoje, a gente nem dá valor, né? A gente ali manda mensagem, apaga, fala, putz, desculpa, não sei o quê, manda áudio. Então, assim, dizer que as coisas estão iguais, não estão, né? Realmente a transformação digital, que é tal da informática que eu brinquei lá, que eu presenciei durante esses 14 anos que eu fiquei na loja, foi uma loucura, né? Então, realmente a gente fala de coisas aqui que parece que 100 anos atrás, mas não, é há 30, né? Então, vamos lá, 35 anos atrás, 30 anos atrás, para ir para São Paulo, você tinha que pegar o guia 4 rodas, não tinha GPS para todo mundo, mapa, que hoje você nem se preocupa por onde você vai, porque você não precisa nem de carro, você entra no aplicativo lá, pega um carro e vai embora nisso, né? Então, mais uma vez, a informação está para todo mundo, né? Antes talvez ficava ali dentro da biblioteca, dentro da universidade, com aquele grupo de pesquisa. Hoje você tem uma descentralização da informação muito grande. Mas a gente está aprendendo também, né, André? Como você falou aí. Nossa, cara, eu às vezes entro em pânico, assim, nossa, é tanta matéria, eu vou deixando tanto aquele a ler, ou uma aba. Nossa, e aí começa a ter 30 abas que eu não li nenhuma, eu falo, meu Deus, eu fico com aquele sentimento que está perdendo alguma coisa. Não é fácil, né? Acho que a gente também vai aprendendo a lidar, né? Sim. Muito bacana o bate-papo, Alexandre. Agradecer aí o nosso primeiro bate-papo, né? Que foi uma inserção aí de quem é o Alexandre. A gente vai sugar bastante seu conhecimento, pode ficar tranquilo. Legal, estamos aí. Foi bem bacana a forma com que você expôs tudo, as condições de ascensão de carreira, evolução de carreira, migrar, de mudança de rota, né? Como diz o GPS, recalculando a rota. E foi buscando novas alternativas de carreira, tudo muito, muito bacana. E deixar já esse insight que você mesmo propôs de falar quais os pilares de sucesso de uma empresa, né? Eu acho que vai dar um baita vídeo legal aí, a gente comentar sobre isso, desenvolver. E assim, como você bem citou, né? Não existe fórmula de sucesso, não existe o certo e o errado, existe os cases, onde a gente fez de tal forma e deu certo. Pode o indivíduo ir lá e fazer da mesma forma e não dar certo, ou pode ir lá e fazer e ficar muito melhor do que já foi feito, né? É isso aí. Não, sem dúvida, ainda bem que sempre tem espaço para melhorar, né? Sempre vai ter. Show de bola, Alexandre. Obrigadão mais uma vez aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento difundido aí no canal, ajudar no nosso projeto, e agradecer aí e desejar mais sucesso aí para você ainda.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, obrigado aí todo mundo que está aí nos assistindo, e é isso aí, a ideia é trocar experiência, é muito legal poder ajudar aí as pessoas, né, independente do momento da jornada que elas estejam. Conte comigo, André. Show de bola. Obrigado, Alexandre. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.